Olá, meus amados, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Pastor Abílio Samir que vos fala. Estamos aqui com vocês todos os dias ao meio-dia para levar até você uma palavra, um versículo de fé, muitas vezes até um estudo para o seu crescimento espiritual, para uma bênção grande na sua vida. E dessa vez estamos falando sobre as afirmações de Jesus com a palavra, a frase "Eu sou", no Evangelho de João. Nós já falamos várias outras passagens aqui, vários outros versículos. Começamos já há alguns dias falando sobre esse assunto. E hoje eu quero falar sobre o versículo do Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 11. Mais precisamente o versículo 11. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim, "Eu sou o bom pastor". Por que ele disse "eu sou o bom pastor"? Pense comigo, se o Senhor Jesus disse "eu sou o bom pastor", é porque existe o pastor que não é bom. Existe o pastor que cuida da ovelha e existe o pastor que não cuida. Existe o pastor que alimenta a ovelha, que trata a ovelha, que cura suas feridas, que a busca quando ela está perdida, e tem aquele pastor que simplesmente quer usufruir do leite, da lã, da carne, mas até da pele da ovelha, mas não quer o bem-estar da ovelha. Ele quer o seu bem-estar. Mas o Senhor Jesus, ele fala, ele fala abertamente aqui, "Eu sou o bom pastor", João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Aí ele continua dizendo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso mesmo. O mercenário, aquele que não é o bom pastor, aquele que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se arrebata e dispersa. Sabe quando foi que nós vimos isso? Você lembra daquela maldita pandemia que teve? Pandemia? Pois é. Muitos pastores fecharam as suas igrejas e se esconderam em casa e não cuidou do rebanho. Isso mesmo. Eu sou pastor já há 36 anos e eu nunca deixei a minha igreja fechada por causa de problema nenhum. Não desobedecendo a autoridade, não sou desobedecer às autoridades, mas eu não deixei de cuidar das ovelhas quando elas mais precisavam. Foi uma época muito difícil, uma época em que pessoas perderam seus familiares, uma época em que pessoas sofreram muito de depressão, pessoas passaram a ficar doentes por causa daquele sedentarismo de ficar só trancado em casa. Quantas pessoas eu atendia? Eu podia ter ficado na minha casa, escondidinho, mas eu falei, não, eu vou para a igreja e Deus vai me guardar. Eu procurei dar minha vida pelas ovelhas. E eu sei que muitos outros homens de Deus também, pastores, fizeram isso, mas tiveram aqueles que abandonou. Talvez eu estou pegando muito pesado dizendo abandonou, mas também não cuidou da ovelha. Não cuidou da ovelha. E a ovelha, ela tem um amor tão grande. Quem seríamos de nós, pastores, para pregar a palavra de Deus, se nós não tivéssemos as ovelhas para nos ajudar? Muitas igrejas aí, as ovelhas têm dado a vida pelo pastor. E tem que ser o contrário, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Por isso que Jesus disse, "Eu sou o bom pastor". O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez. Ele deu a vida dele na cruz. Ele se sacrificou por nós. Então, pastor, você que me ouve, você tem que ser esse pastor, esse bom pastor, que dá a vida pela ovelha. Buscar aquela pessoa que está doente, ir visitar. Isso mesmo. Se precisar, carregá-lo no colo e trazer na igreja. Eu já fiz isso várias vezes. Faço isso. Vou buscar pessoas em casa. Eu sou melhor do que ninguém. E eu vou buscar pessoas em casa. Eu vou levá-las em casa. Uso o meu transporte que não é meu, é para a obra de Deus. E é uma coisa que eu peço a Deus é que me dê condições de fazer muito mais. Levo cestas básicas, levo ajuda, porque o bom pastor dá a vida pela ovelha. Mas tem muito pastor que está comendo do bom e do melhor e a ovelha passando fome. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Se eu tenho a comida na minha casa, então
as ovelhas têm que ter melhor. E eu quero fazer uma oração em nome de Jesus para que o seu pastor seja um bom pastor e que ele venha dar a vida por você, para te ajudar, assim como o Senhor Jesus deu a vida dele para nos salvar, tá certo? Não estou falando isso aqui para ofender ninguém, mas estou falando isso aqui para abrir os olhos de muitas ovelhas que têm sido abandonadas e maltratadas pelos pastores. Então, procure um pastor que vai te dar alimento, que vai te ajudar, que não vai querer somente a sua lã, o seu leite, a sua pele, mas que vai te ajudar, que vai dar a você um pasto verdejante, tá certo? Vamos falar com Deus? Abra o seu coração, que é momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, eu peço que neste momento o Senhor, meu Pai, visite esta pessoa, essa ovelha que não tem tido um bom pastor. Essa ovelha, meu Pai, que tem sido abandonada. Quando o pastor vê o lobo vindo, vê a perseguição, vê os problemas vindo, ele abandona, Senhor, a ovelha e deixa ela à mercê do perigo. Eu peço que o Senhor proteja essa pessoa, que o Senhor seja o pastor dessa pessoa e que ela, meu Pai, possa dizer: eu sou a ovelha desse pastor Jesus, eu sou ovelha do meu principal pastor, que é Jesus, e eu serei uma pessoa abençoada, serei uma pessoa transformada, eu serei uma pessoa muito abençoada. Então, que em nome de Jesus, o Senhor Jesus seja o seu pastor e que a sua vida seja uma bênção, que a sua vida seja transformada, que você tenha muitos testemunhos para contar. Receba a cura, receba o milagre, receba o emprego, receba o aumento de salário, receba a libertação da família, receba a libertação dos vícios, receba as portas abertas que você tanto busca. Eu te declaro abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa água seja transformada no poder de Deus. Quando você beber dessa água, todo mal, toda fraqueza espiritual, toda doença seja curada, todo mal seja repreendido. Eu te declaro abençoado em nome de Jesus. Diga: eu sou abençoado, eu sou uma ovelha do rebanho de Cristo. Diga graças a Deus e amém. Amém? É isso aí, diga graças a Deus. Bom, não deixe de compartilhar essa oração. Pediria a você também que se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação, tá certo? E medite nessas mensagens que você tem ouvido. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez hoje, vai lá no nosso canal, Abílio Pereira, e você, por favor, assista os outros, ouça os outros áudios que nós temos. Temos aí mais de 100 áudios já, estudos bíblicos, oração, e vai abençoar a sua vida. Fique com Deus e até amanhã com o nosso próximo programa Oração